Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Pois é, caros amigos, caras amigas, estamos aqui de volta no nosso canal Esclarecimento. Eu, professor Ricardo, nosso tema de hoje, já peço, compartilhe, se inscreva no nosso canal, isso se você quiser, claro, sem dúvida nenhuma. Só de você assistir esse pequeno vídeo, não sei se será pequeno, mas o nosso tema de hoje é: havia política no Paleolítico? Quando a gente começa o nosso vídeo aqui pensando 10.000 anos atrás, como cantar a Raul, oh, toca Raul! Bom, a gente está pensando no início da agricultura. E aquilo que transforma, começa a desconectar os seres humanos desta dependência que nossos ancestrais tinham da natureza. E isso nos leva a pensar um pouco ao Paleolítico, este tempo no qual nós compartilhávamos a existência com outras espécies humanas, como os Homos erectus e os Homos de Neandertal. Mas a questão é, havia política no Paleolítico? E que relações de poder havia estabelecido? Porque sabemos nós que a política são os elementos que, as relações de poder entre os grupos humanos, efetivamente. Haveria política no Paleolítico? Pensando sobre isso, nós começamos a perceber sobre os indícios que as histórias, que os conhecimentos históricos nos remetem. Primeiramente, que isso é público e notório, que nossos ancestrais, eles eram nômades, viviam na busca da caça e da coleta a todo instante, portanto, determinado pelos cursos da natureza. Outro elemento é que não havia meios de acumulação, portanto, essa parada desses liberais dizendo, não, é da natureza humana ser individualista, vai ser individualista. Lá no Paleolítico, não. Era sempre organizado em grandes grupos e um dos grandes elementos que permite os seres humanos a não entrar em extinção é justamente viver um certo comunismo. Comunismo primitivo, talvez o único comunismo que existiu na história, porque esse comunismo que surge no século XX não é comunismo, é socialismo real. Socialismo muitas vezes totalitário, como é hoje esse capitalismo totalitário do mercado neoliberal, que supostamente lhe dá a liberdade de não reclamar. Bom, diante deste mundo, vamos imaginar, sem dúvida, estamos aqui num certo grau de abstração, meu querido, minha querida, se liga nessa. Então, estávamos ali, os nossos ancestrais, condicionados pela vida nômade, portanto, extremamente conectados com a natureza. Isso não lhes permitia uma acumulação de recurso, nem essa ideia de individualismo, mas de um comunismo primitivo. Portanto, era uma sociedade que não havia Estado, e se não havia Estado, um anarquista idealista que gostaria que todo mundo vivesse pela sua responsabilidade e não pela obediência a um poder central. Infelizmente, somos educados desde cedo a ser obedientes a esse poder central. E isso talvez seja a nossa tragédia. Ou talvez eu seja um idealista completo. Bom, diante deste mundo, grupos, comunismo de coleta, comunismo de caça, comunismo da produção e reprodução da vida, no qual não havia espaço para a reprodução. Pensamos num certo anarquismo. A vida era marcada por uma horizontalidade. Uma horizontalidade cuja única divisão social do trabalho era as mulheres coletoras, os homens caçadores. Efetivamente, por razões até mesmo dos cuidados das criaturas que iam nascendo, efetivamente. Portanto, implicamos, quando pensamos em política, as relações ali não estavam postas efetivamente, uma vez que havia uma certa horizontalidade. E essa conexão muito forte com a natureza deu ao feminino um grande
uma grande predominância naquele momento. Tanto é que naquele instante, no Paleolítico, como os indícios da descoberta da Vênus de Willendorf nos coloca, né, há mais de 20 mil anos, foi esculpido seres a Vênus, representando a natureza, com suas mamas imensas, com suas ancas enormes, como expressão dessa natureza que alimenta. Portanto, havia ali a predominância de um certo matriarcalismo. Por mais que não houvesse a constituição de um poder efetivo, havia uma predominância do feminino e, sobretudo, do matriarcalismo efetivamente. E nesse matriarcalismo, os seres humanos viviam em sintonia com a natureza efetivamente. Maravilha! Mas, há 10 mil anos atrás, nós começamos a Revolução Neolítica. E com a Revolução Neolítica, nós começamos a acumular alimentos, sobretudo o trigo, e do trigo o pão. Portanto, a sociedade se empodera. Os meios econômicos vão começando a ditar os ritmos das condições de poder dentro dessa sociedade. E é justamente neste momento em que nós deixamos o matriarcalismo e vão surgindo, melhor dizendo, fala a coisa correta, vão surgindo um mundo marcado por uma hierarquia. Aquela horizontalidade dos grupos do comunismo primitivo que se vivenciava propriamente no mundo paleolítico, dá lugar a uma sociedade hierarquizada, marcada pela figura do patriarca, que vai se multiplicando dentro de uma visão vertical. Sacerdotes, escribas, soldados, camponeses, escravos. Os primeiros estados que surgem com a acumulação dos recursos faz com que também surja a guerra. A guerra para se apropriar, portanto, apropriar dos recursos do outro. Aqui talvez seja a nossa tragédia. A nossa desconexão com o mundo, a nossa desconexão com a natureza. É claro que ali ainda a nossa tecnologia era muito ainda insípida e não era capaz de submeter a natureza como o fazemos hoje. Mas já era o começo da nossa tragédia. Talvez devemos aprender um pouco com os conhecimentos dos nossos ancestrais deixados nas evidências e sinais do Paleolítico, para reconectar com a natureza. Para reconectar com a natureza, precisamos dar lugar ao predomínio do feminino, do matriarcalismo, dessa sintonia com este mundo que vemos sob a égide do patriarcalismo, está indo para o fim. Um abraço, meus queridos, minhas queridas.